Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Saudade de vocês. Bem, meus amores, nós estamos vivenciando um momento delicado, não é? Em nossa sociedade. Então, por essa razão, né, por esse motivo, nós estamos dando início às nossas aulas online, não é? As nossas aulas através da internet. É, mas eu espero, eu desejo que logo, logo nós possamos retornar, não é? E prosseguir com as nossas aulas presenciais, assim como nós iniciamos, não é verdade? E eu desejo que vocês estejam todos bem, assim como os familiares de vocês nesse momento. Isso é muito importante que estejamos bem, não é verdade? No mais, vamos tentar seguir, não é? Da melhor forma possível as recomendações para que tudo isso passe logo, não é verdade? Vamos firmes aí na torcida. Espero que vocês estejam aí preparados, animados, empolgados para a nossa aula de geografia, mais uma aula de geografia, assim como foi durante o momento em sala de aula, porque já já nós estaremos juntos presencialmente. No momento, vocês aí na casa de vocês, eu aqui na minha casa e a telinha nos auxiliando, não é? Através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet, não é verdade? Então, ela existe, vamos fazer uso dela. Bom, na aula passada, nós estávamos falando sobre a população mundial e vamos prosseguir com o assunto, certo? Peço a vocês que elejam aí na casa de vocês um cantinho, é muito importante ter um cantinho, não é? Para ter o seu momento de estudos, para ler os textos, realizar as atividades, produzir as pesquisas, assistir às videoaulas. É muito interessante ter um cantinho. Eleja esse cantinho, direcione-se para lá e pegue aí, por gentileza, o nosso livro de geografia e vamos trabalhar. O nosso livro é o nosso aliado, precisamos dele, ele é muito importante. Bem, como nós estávamos na aula anterior trabalhando, falando sobre população mundial e o que nós descobrimos? Nós chegamos à conclusão que a população mundial é uma população muito diversa, não é? Em sua composição. Nós temos aí uma diversidade em vários aspectos, né? Tanto nas características étnicas, né? Na etnia, na socioeconômicos, não é? Na faixa etária. Então, nós temos aí aspectos étnicos, engoliu a língua, professora, étnicos, socioeconômicos e etários que formam a sociedade mundial, não é? Mas não são só esses aspectos, nós podemos também ter uma população diferenciadas em relação a ser ativa ou inativa, ser uma população urbana ou população rural. Então, nós estamos falando aí de etnias, né? Estamos falando de condições econômicas, nós estamos falando de diferenças em idade, nós estamos falando de posicionamentos na sociedade, se ainda está na ativa, trabalhando, produzindo, ou se já passou por essa fase e agora está na posição de inativo, não está, né, trabalhando, produzindo,
na sociedade, ou se essa população habita mais a área urbana ou mais uma área rural, não é? Então, nós podemos caracterizar a população de várias formas, em vários setores. E quando a gente passa para caracterizar a população, analisar a população, por exemplo, por faixa etária, fica mais fácil para o governo, para os órgãos responsáveis, não é? Elaborar planos de ação, né? Para poder melhor atender essa população, não é verdade? Falando sobre a faixa etária, nós vamos estar analisando a por idade. Não é? Se nós temos uma população muito idosa, se nós temos muitos idosos que já estão na posição de inativos na sociedade, nas áreas de trabalho, se nós temos uma população jovem, não é? Muito jovem, então quer dizer que essa população precisa de muito emprego, não é? Se ela é uma população muito idosa, ela precisa de algumas algumas ações específicas para ela, como mais possibilidade de atendimento na área da saúde, não é? Distribuição de medicamentos, mais áreas de lazer destinada a esse público, não é? Mais áreas de casa de repousos para esse público de mais idade. Nós temos uma população mais jovem, então nós sabemos que essa população ela vai crescer e ela vai trabalhar. Então nós precisamos começar a desenvolver mais empregos, mais áreas de trabalho, não é? Para atender essa população jovem que está aí para ocupar esses espaços. Se nós temos uma população em um determinado território, que é uma população muito pequena, né? São muitas crianças. Nós precisamos desenvolver aí creches para atender essas crianças. O governo precisa desenvolver escolas para essas crianças estarem dentro das escolas para poder alcançar o nível de educação satisfatório. Então, analisando, não é? A população de um determinado território através da faixa etária facilita para o desenvolvimento, não é? De planejamento, não é? Para atender essa população e fazer com que todo o resto que está à sua volta, tudo que está ao seu entorno, comece a desenvolver também. Então, facilita muito observar as necessidades de cada público, não é? De cada público populacional em determinada área, para fazer com que o desenvolvimento aconteça nessa região. Assim, o governo consegue, não é? Desenvolver e criar políticas públicas, não é? Na área da saúde, na área da educação, do bem-estar, não é? E até mesmo, não é? Não só falando dessa parte, mas pensando, bom, é uma população que pode até também necessitar, que vai necessitar, dependendo do número populacional, necessitar de usinas hidrelétricas. E por que não pode? Claro que nós precisamos de energia. Então, vamos desenvolver aí outras formas de captar energia. Aí vamos pensar o que o território oferece para a gente desenvolver energia para abastecer toda essa população que nós temos, atender as necessidades dessa população. Olha aí como é amplo fazer esse estudo, não é? Compreender, conhecer a população que ocupa cada área, não é? E desenvolvendo atividades que vá fazer com que essa população esteja ocupada e produzindo também, não é? Assim o território vai crescer, não é verdade? A economia vai constantemente girando, não é? E gerando mais economia. Continuando a falar aí
não é sobre as populações, sobre essas diversidades, essa variedade de características, não é? A gente continua falando nesse número crescente populacional e a gente começa a pensar como essas pessoas começam a se locomover e a ocupar espaços, não é? E fazer com que esses espaços se desenvolvam, não é verdade? Comecem a pensar aí comigo, né? Você consegue lembrar, pensar como uma paisagem é formada? Uma paisagem. Nós estudamos o que é uma paisagem, não é? Estudamos. Então, vamos recapitular aí o que é uma paisagem. A paisagem é o conjunto de elementos naturais, no caso de montanhas, rios, animais, florestas e os elementos humanos, não é? Como as casas, as plantações, as construções, todos esses tipos aí de elementos que o humano vai construindo, não é verdade? Então, tudo isso é uma paisagem. Então, pensa aí, né? Como é formada uma paisagem, né? Agora, vocês conseguem pensar a ocupação de uma paisagem, de um espaço? No livro de vocês, na página 401, tem um mapa. Isso, tem um mapa mundi aí. E aí, eu gostaria de que vocês observassem esse mapa, não é? Façam uma análise aí. O que eu gostaria de que vocês buscassem aí é sobre a concentração populacional. Observem bem esse mapa que está na página de vocês, na 401 do livro de vocês. Sobre a concentração humana. Em quais faixas desse mapa vocês acreditam que exista uma concentração de pessoas? Vocês acham que existe uma concentração? Olha só, vamos analisar aqui o globo, né? Não é o planisfério, mas é o globo terrestre, mas ele contém. Vocês acreditam que exista concentração de pessoas em quais áreas aqui? Nos extremos? Aqui, nos polos? Nas faixas aqui dos trópicos? Aqui na faixa central aqui dos trópicos? O que vocês acreditam? O que vocês conseguem compreender? O que vocês entendem aí sobre essa concentração, analisando o mapa e visualizando o globo? Os extremos, não é? Os polos e as faixas entre os trópicos. Os extremos são menos ocupados. As faixas entre os trópicos também são menos ocupadas, populacionalmente falando. Agora, por que será que isso acontece? O que ocasiona essa não ocupação nessas áreas, essa baixa ocupação populacional nessas áreas? Imagina como é a paisagem nos trópicos, nos extremos, nos polos. Nos polos nós vamos ter áreas extremamente geladas, né? Frias. São áreas que não possibilitam aí, essas áreas geladas, elas não vão possibilitar a produção industrial, a produção agrícola, o desenvolvimento urbanizado, a construções de casas, precisam ser casas específicas. Então, são áreas menos ocupadas. Assim como nas áreas entre os trópicos. São áreas mais quentes, que favorece pouco as atividades agrícolas, né? A agricultura, a agropecuária, são áreas de baixa densidade populacional. O que é a baixa densidade populacional?
é a existência de um número muito pequeno de pessoas ocupando essas áreas, certo? Imagine os desertos, né? As montanhas, as regiões das montanhas, os desertos entre os trópicos. Muito quente, as montanhas com muita dificuldade, o relevo não propicia, não favorece a produção, a criação, o desenvolvimento. Então, todos esses fatores, todos esses elementos dificultam, não é, a densidade demográfica nessas áreas, nesses lugares, devido a condições climáticas oferecidas, não é? Devido às possibilidades de relevo existentes nessas áreas. Agora, se a gente pensar, por que outras áreas têm áreas como os grandes centros urbanos aí, contribuem para ter uma alta densidade demográfica? Por que será que algumas áreas, não é, favorecem que tenha tantas pessoas morando nesses espaços, ocupando esses espaços? Comecem a pensar aí. Por que em alguns territórios existe uma grande quantidade de pessoas ocupando aí? O que deve explicar aí essa concentração urbana atual, não é? Porque nós temos uma grande população considerada como população urbana. Tem mais pessoas vivendo nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. O que será que favorece essa grande concentração? Nessas áreas existiam mais elementos naturais e culturais que propiciaram, não é, a instalação aí dessas pessoas e o desenvolvimento de infraestrutura urbana, né? Aí nós vamos ter a possibilidade de desenvolver um asfalto, nós vamos ter a possibilidade de desenvolver o saneamento básico nessas áreas, nós vamos ter a possibilidade de desenvolver parques industriais que vai oferecer emprego para um grande número dessas pessoas que estão ocupando essas áreas. Nós vamos ter outras atividades que serão desenvolvidas que vão fornecer emprego para essa população, não é? Então, por essa razão, por ter nessas áreas elementos naturais capazes de desenvolver os elementos culturais, que existe essa urbanização, essa grande densidade demográfica em algumas áreas e em outras não. Existe aí um equilíbrio entre os elementos naturais. O que não existe, por exemplo, nos extremos, não é? O que não existe nos extremos e em algumas áreas entre os trópicos, no deserto, em áreas de montanha, que não existem, não é? Em áreas de montanha só vamos ter montanhas e provavelmente essas áreas são mais geladas, não é? São mais frias, nós não temos um solo suficiente para que todos consigam plantar e ali construir, desenvolver as suas vidas. Óbvio que indústrias, fábricas, comércio não vão se direcionar para essa região, assim como também os polos que são mais gelados ou os desertos que são mais quentes não vão também oferecer, não é? Essas possibilidades que algumas áreas mais centrais oferecem, que são os grandes centros urbanos, né?
Você conhece, você sabe de algum centro urbano que é bem urbanizado, que é bem povoado, que tem uma densidade demográfica bem elevada? A gente pode citar alguns. São Paulo, por exemplo, né, na região sudeste do Brasil. Nós temos Minas Gerais, nós temos, falando, né, de estado também, nós temos, falando fora do Brasil, nós vamos ter aí os Estados Unidos, nós temos algumas áreas no continente africano com uma densidade demográfica. Nós temos na Ásia, no continente asiático, algumas áreas também com um grande número, com um elevado número de densidade demográfica. Então, a densidade demográfica é o cálculo realizado, né, para identificar a quantidade de pessoas que moram em determinada área, né? Esse número, ele é o número total de habitantes, né? Que é dividido pelo tamanho da área. E aí vai chegar no cálculo, não é? Se é uma área com uma densidade demográfica elevada ou não, certo? Mas os elementos naturais contribuem muito para uma área ser de alta densidade demográfica ou de baixa densidade demográfica. Existe ocupação humana ou não em uma determinada área, seguindo os elementos naturais aí, certo? Bem, eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Peço a vocês que leiam no livro de vocês sobre o assunto e vou deixar uma atividade para que vocês realizem, tá bom? Vou deixar um abraço bem carinhoso e um beijinho e até a próxima aula. Tchau!